Graça e paz, meus irmãos. Hoje, dia 9 de junho, estamos aqui mais uma vez para realizarmos o nosso momento de oração, um momento de uma breve reflexão na palavra de Deus, louvar o Senhor com um cântico do cantor cristão. E nós queremos juntos, né, passar esse tempo aqui na presença de Deus, pedindo ao Senhor que venha fortalecer nossas vidas e venha nos ajudar nessa caminhada, que nós sabemos que não é fácil, que é uma luta, é muita dificuldade. Com certeza, agora com essa pandemia, temos enfrentado lutas um pouco maiores, mas louvamos a Deus porque Ele tem nos guardado, Ele tem nos protegido, Ele tem nos abençoado, e o melhor, Ele tem nos dado o Salvador, o nosso Senhor Jesus Cristo. E nós queremos abrir a Bíblia agora, no Salmo 1, fazer essa leitura com vocês. Salmo 1, que é um salmo que serve como introdução a todo o livro dos Salmos, e ele vai relatar justamente a diferença entre aquele que medita na lei do Senhor e o que não medita nessa lei, o que é ímpio, né? Ele vai fazer uma diferença muito clara entre o justo e o ímpio. E é claro que esse salmo ele serve de introdução pelo fato de que todo o livro de Salmos, todo o saltério, ele vai abordar justamente essa diferença entre o justo e o ímpio, mostrando que o justo é aquele que é bem-aventurado em tudo que ele faz. É claro que os salmos também vão mostrar que mesmo o homem sendo justo diante de Deus, ele enfrenta muitas dificuldades, como por exemplo o Salmo 73. Ele enfrenta muitas lutas, porque a ideia de bem-aventurança ela é muito maior do que qualquer prosperidade material, qualquer prosperidade terrena. Então, nós sabemos que a bênção ela é uma bênção espiritual, é ter comunhão com Deus, é desfrutar dessa comunhão, é gozar da presença do Senhor em sua vida. Então, ser bem-aventurado implica em ter um relacionamento íntimo com Deus, o qual traz segurança, traz paz, traz alegria, e nós sabemos que no seu sentido mais completo, essa palavra bem-aventurança, ela significa isso também. E nós louvamos a Deus por esse salmo e também pela palavra do Senhor que nos é revelada, porque é nessa palavra que nós conhecemos a Deus e conhecemos também a nós mesmos. Vamos ler o Salmo 1, que diz: Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como uma árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem-sucedido. Os ímpios não são assim, são, porém, como a palha que o vento dispersa, por isso os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Amém. Terminamos aqui o salmo, nós vamos louvar ao Senhor, e eu convido você a abrir o seu cantor cristão no hino 289. Hino 289. Ao pé da cruz. Podemos louvar o Senhor e logo após a gente vai orar. Quero estar ao pé da cruz, de onde rica fonte corre franca salutar, do Calvário monte. Sim, na cruz, sempre me glorio, e no fim vou descansar. Salvo além do rio, a tremer ao pé da cruz. Graça eterna achou-me, matutina estrela ali. Raios seus mandou-me, sim, na cruz, sempre me glorio, e no fim vou descansar, salvo além do rio. Sempre a cruz, Jesus, meu Deus, queiras recordar-me, dela sombra Salvador, queiras abrigar-me,
sim, na cruz, sempre me glorio, e no fim vou descansar, salvo além do rio, junto à cruz ardendo em fé, sem temor vigio, pois a terra santa irei, salvo além do rio. Sim, na cruz, sempre me glorio, e no fim vou descansar, salvo além do rio. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos, ó Pai, pela tua palavra lida no Salmo 1, te agradecemos por esse cântico, ó Deus, que traz ao nosso coração a lembrança de que o nosso descanso ainda não chegou, Senhor. Há ainda um descanso para o teu povo, para os filhos de Deus, e esse descanso está na tua glória, naquilo que o Senhor tem preparado para o teu povo, para a tua igreja, para aqueles que foram lavados e remidos pelo sangue de Jesus. Abençoa, Senhor, a tua igreja, abençoa a Igreja Batista Benézer, abençoa nossos irmãos e irmãs, ser com a vida de cada um. Ó Deus, guarda-os de todo mal, abençoe as crianças, abençoe os casais, as famílias que estão em suas casas, aqueles que já estão voltando a trabalhar, aqueles que já estão, ó Pai, se envolvendo novamente na vida diária, no trabalho. Ó Deus, porque nós sabemos que tem sido difícil essa situação, dessa pandemia, dessa doença, ó Deus, que tem dizimado a vida de muitas pessoas. Que o Senhor tenha misericórdia da nossa nação, do nosso estado, da nossa cidade, tenha misericórdia de nossos irmãos e irmãs. Abençoe, ó Deus, aqueles que perderam seus entes queridos, ó Pai, nessa pandemia, que o Senhor tenha misericórdia e conforte o coração. Abençoe os idosos e idosas da nossa igreja, abençoe, ó Deus, as pessoas que estão enfermas, que a tua mão esteja sobre a vida de cada uma delas, livrando-a, Senhor, do mal, lhes dando graça para suportarem as dificuldades que têm enfrentado com a enfermidade, no tratamento, ó Deus, aqueles que estão com câncer, se tratando com câncer, ó Deus, aqueles que estão fazendo outros tratamentos, que o Senhor tenha misericórdia, Senhor. Quero te agradecer pela vida da irmã Maria, mãe de nosso irmão Wilson. Obrigado, Senhor, pela recuperação dela, obrigado pela sua vida, pela sua saúde, que o Senhor proteja a tua serva, ó Deus, e lhe abençoe, abençoe sua família toda, em nome de Jesus. Abençoe todos os irmãos e irmãs da nossa igreja, Deus. Ser com cada um, Senhor. Ó Deus, tu sabes, ó Deus, quais são as necessidades de cada um deles. Tu sabes, ó Deus, quais são as necessidades do teu povo. Nós possamos, ó Deus, aproveitar essa, esse momento de quarentena que ainda estamos, ó Pai. Aqueles que ainda não puderam sair de casa, que ainda vão ficar um bom tempo em casa, que o Senhor venha despertar o coração para buscar o Senhor em oração e para ler a tua palavra. Ó Deus, desperta nossas vidas para que nós possamos buscar o Senhor, para que nós possamos ser bem-aventurados em tudo quanto fizermos, para que possamos renovar a nossa mente com a tua palavra e sermos uma bênção em tuas mãos. Tem misericórdia de nós, abençoe o teu povo, a tua igreja. Nós te pedimos, Senhor, e nós te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Bem, meus irmãos, eu preparei um texto hoje que está em Josué, capítulo 1, é um texto bem conhecido. E eu gostaria de ler com vocês e pensar um pouco nesse primeiro capítulo de Josué. Nós vamos ficar apenas no verso 1 ao 9. Sei que vocês conhecem bem esse texto. Josué, capítulo 1, versículo 1 ao 9. Nós sabemos que é um momento muito difícil para o povo de Deus, apesar de estarem já para entrar na Terra Prometida, dividindo eles e a terra apenas ali o Rio Jordão, mas nós sabemos que é um desafio muito grande, porque Josué ele acaba de assumir agora a liderança desse povo. Moisés acabara de morrer e Josué tem essa grande tarefa de fazer com que o povo de Israel atravesse o Jordão e conquiste a terra que o Senhor tem prometido lhes dar. Prometido desde a época dos patriarcas, né? Desde a época de Abraão, em Gênesis capítulo 12, verso 7.
O nome Josué é um nome comum no Antigo Testamento. Esse nome em hebraico significa o Senhor é a salvação. Na LXX, que é a tradução para o grego, né, do Antigo Testamento, que foi escrito em hebraico, a maior parte, algumas partes em aramaico, na tradução do Antigo Testamento para o grego, na LXX, então, ou conhecida como a tradução dos 70, o nome Josué, ele é traduzido por Jesus, né, em grego, que é justamente o nome do qual nós usamos Jesus, né, e sabemos que Jesus, ele é, na sua plenitude, ou clímax da história da redenção, ela se dá justamente na pessoa de Jesus Cristo, fazendo sua obra de salvação, expiando ali na cruz os nossos pecados. Então, o Senhor é a salvação. Esse livro tem como tema principal justamente a entrada do povo na terra e a conquista dessa terra. Claro que nós sabemos, quando você vai ler o livro de Josué todo, você vai ver que a conquista toda da terra ela não se dá assim que o povo entra na terra. Nós sabemos que isso vai demorar bastante. Na verdade, toda a extensão que é designada aqui como a terra que mana leite e mel, que nós vamos ter aqui no versículo 4, só vai ser totalmente alcançada no período de Davi e Salomão. Antes disso, não. Mas nós queremos aprender o que Deus nos fala através da sua palavra, pois por trás desse livro, do livro de Josué, com certeza nós temos a continuidade da história da salvação, de Deus dirigindo o seu povo para um futuro. E esse futuro nós sabemos que ele ainda não chegou totalmente, né? Ele já veio uma parte. Nós sabemos que aqui aponta para a nossa redenção. Hebreus diz que ainda há um descanso para o povo de Deus. O descanso não foi aqui, mas o descanso do povo de Deus, ele é justamente o novo céu e a nova terra, é a Jerusalém não terrena, mas a Jerusalém celestial, é a igreja na sua glória depois da ressurreição dos mortos com a segunda vinda de Jesus. Então, nós sabemos que ainda há um descanso. Então, Josué, ele faz parte dessa história da redenção, dessa revelação que ela vai se dando aos poucos durante essa história e vai nos mostrando e tornando cada vez mais claro esse plano maravilhoso que por trás há um amor perfeito do nosso Deus em salvar o pecador, em salvar os pecadores por meio de Jesus Cristo. Então, nós temos que procurar ler Josué não apenas tirando as lições morais dos exemplos da vida de Josué e de outros homens de Deus aqui nesse texto, ou de mulheres também, como no caso de Raabe, mas nós devemos procurar ver como Deus se revela ao seu povo na história que é descrita aqui, nessa narrativa do livro de Josué. Como é que Deus se revela, como é que Deus trata seu povo nesse período, o que é que Deus faz com o seu povo nesse período. Então, nós queremos focar muito mais, não no homem. Claro que alguns exemplos serão importantes para nós, para as nossas vidas, mas nós queremos focar no Senhor, nós queremos focar naquilo que Deus faz, naquilo que Deus fala. E isso é importante demais para nós, porque a sua palavra, ela é a mesma, a sua palavra ela é viva e poderosa para transformar nossos corações. Então, abra, se você não tiver aberto, né? Se já tiver aberto, nós vamos ler Josué, capítulo 1, versículo 1 até o versículo 9. Josué, capítulo 1, versículo 1 até o verso 9. É o quinto livro do Antigo Testamento. Perdão, é o sexto livro do Antigo Testamento. Tá? Nós temos os 5 primeiros livros da lei e o sexto livro é o livro de Josué. Tá? Então, o sexto livro do Antigo Testamento, ele não faz parte da Torá. Já houve quem defendesse isso, ainda há quem defenda, né, que há a Torá envolve também o livro de Josué, mas Josué ele é um livro que na Bíblia hebraica ele começa a divisão que eles chamam de profetas anteriores, que inclui os livros históricos até Segunda Reis e todos os profetas que nós temos de Isaías até Malaquias, tirando Daniel, né? E dos históricos se tira Ruth. Então, esses livros todos, juntando os históricos, tirando Ruth, e todos os profetas de Isaías até Malaquias, tirando Daniel, então de Isaías até Malaquias, tirando Daniel, e tirando Ruth dos históricos, indo até segundo Reis, tirando Crônicas, né? Tirando Esther, tirando Esdras, Neemias, então nós temos aqui a primeira
divisão depois da lei, né, da Torá, na Bíblia judaica, que se chama de profetas anteriores. E o livro de Josué é um livro considerado profético pelos judeus, justamente por causa da revelação de Deus aqui neste livro. Mas vamos para o que nos interessa, para a leitura da palavra, e vamos aprender um pouco de modo simples aqui do que Deus nos fala através desse texto, pelo menos uma parte. Verso 1, Josué 1 diz: Sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vos tenho dado, como eu prometi a Moisés, desde o deserto e o Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até ao mar grande, para o poente do sol será o vosso limite. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Sê forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra, que sob juramento prometi dar a seus pais. Então, somente ser forte e muito corajoso, para terdes o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Não cesses de falar deste livro da lei. Medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu? Ser forte e corajoso. Não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Amém. Graças a Deus. Graças a Deus por essa palavra. Vamos orar mais uma vez? Senhor nosso Deus, obrigado pela tua palavra, que o teu Espírito Santo nos dê discernimento, entendimento, clareza, ilumine a nossa mente e faça com que essa palavra desça ao nosso coração. Em nome de Jesus, nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Bem, hoje é um momento mais de curta palavra, né? Apenas uma pequena exposição da palavra de Deus e, claro, um momento de oração, e eu convido você para ter o seu momento individual de oração, né? Nós não podemos fazer isso em vídeo, né? Eu ficar aqui orando 15 minutos e você aí, eu acho que não convém, mas você pode, no seu quarto, na sala, ou com sua família, onde você estiver participando e ouvindo essa palavra, você pode separar alguns minutos para orar. E eu tenho alguns pedidos de oração antes da gente começar com o texto, né? Que é justamente continuar orando pelos doentes da igreja, continuar orando para que nós possamos, o mais rápido possível, dentro, né, de segurança, voltarmos a nos reunirmos, né, de forma presencial na nossa igreja. Que os irmãos orem também pelos nossos missionários, orem pelo trabalho missionário lá na Noruega, pelo trabalho missionário na África, pelo trabalho missionário na Europa, na Ásia, que nós possamos, ali na Oceania também, e aqui na América, né? Tanto a América do Sul, como a América do Norte, América Central, nós possamos orar e interceder pelas nossas igrejas, pelos missionários, pelos servos de Deus e servos do Senhor que estão fazendo a obra do Senhor em todo o mundo. Com essa pandemia, nós sabemos que a maioria das igrejas que puderam começaram a fazer muitos vídeos, né? Ou áudios, eu não sei, mas e tem tentado aí manter os irmãos unidos através desses cultos, né? Das lives, das gravações, para que os irmãos possam continuar recebendo a palavra de Deus e nós continuarmos guiando, né? O povo do Senhor, nós que somos pastores, guiando as ovelhas do Senhor em Sua palavra. Então orem por isso, orem pelos missionários, orem pelos irmãos que estão enfermos, orem para que a gente possa voltar o mais rápido possível a nos reunir presencialmente. Ore também pelos jovens da nossa igreja, pelas crianças, pelo departamento infantil, né, que nós estamos parados esse tempo todo. Orem para que tudo corra bem quando nós voltarmos e que o povo de Deus não desanime, mas que o povo de Deus continue firme, fazendo a obra do Senhor para todo sempre, para até o Senhor nos chamar para estarmos com Ele e nós continuarmos para sempre com Ele. Tá? Então, vamos para o nosso texto.
Lemos Josué capítulo 1, do verso 1 ao 9, e Josué capítulo 1, do verso 1 ao 9, é um texto muito interessante, porque ele vai fazer a abertura do livro. Na verdade, o primeiro capítulo de Josué, ele vai já abordar os temas que o livro vai trazer de modo mais amplo. No capítulo 1, nós temos Deus se revelando ou falando com Josué e animando Josué a entrar na terra e a conquistar a terra, conforme ele tinha já determinado ao seu servo Moisés, e também Josué já sabia disso. Então, Josué agora acabara de assumir a responsabilidade de, de suceder Moisés, né? Ele era antes um auxiliador e ainda permanece como um auxiliador, embora Moisés já morto, mas o termo que se usa é esse, até no final é que ele vai ser chamado de servo, assim como Moisés foi chamado de servo. Mas a gente vê isso daqui a pouco. Eu só quero que você perceba que no capítulo 1 aqui, né, Deus ele já começa a mostrar o que ele vai fazer no meio do povo, que ele vai, através de Josué, fazer o povo conquistar a terra. Josué precisa descansar nessa promessa de Deus e essa terra vai ser conquistada, né, como resultado da bênção de Deus de dar essa terra ao seu povo. E pelo fato de Deus estar com o seu povo, estar à frente do seu povo e lhe conceder a vitória. Isso vai ficar muito claro no livro de Josué, que o povo só consegue conquistar a terra porque Deus está à frente do seu povo, lhe dando a vitória sobre seus inimigos, sobre seus adversários. Até porque Israel também está sendo usado como juízo de Deus sobre essas nações ímpias, esses 7 povos, né, que são descritos aqui no livro de Josué, né, os 7 grandes povos que viviam ali, né, os jebuseus, os heteus, os filisteus, os cananeus, e por aí vai, né, esses eus todos aí, que tem, né, num grupo de 7, do qual o povo de Israel vai ter que tomar a terra desse povo e vai ser usado para punir esse povo, punir os seus líderes e punir o povo de modo geral, por causa da sua idolatria, do seu pecado, das suas transgressões. Israel tem que se guardar para não cair no mesmo pecado que eles, como já tinha sido orientado por Moisés, né, em Deuteronômio. No livro de Deuteronômio, Moisés vai repetir praticamente toda a lei, colocando ali alguns acréscimos, algumas mudanças, porque o povo agora deixa de ser peregrino no deserto e passa agora a conquistar e a morar e a ficar fixo na sua terra, na terra que mana leite e mel, né? Na terra de Canaã. Então, o nosso texto começa dizendo: sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés. Tá? Então, no primeiro versículo, nós temos aqui claramente uma relação com o que vinha falando o livro de Deuteronômio. Ele termina no capítulo 34, o livro de Deuteronômio, com a morte de Moisés. E nós temos essa ponte, né, que o versículo 1 faz entre a morte de Moisés e a sucessão da sua liderança por Josué. Ele diz: sucedeu depois de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué. Este quem? O Senhor. O Senhor falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés. Veja, ele é servidor de Moisés, auxiliador de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto, dispõe-te agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Então, a primeira coisa que nós devemos prestar atenção aqui é essa revelação que Deus dá a Josué. Então, não sabemos, o texto não diz como Deus fala com Josué aqui. Se foi numa visão, né, se foi num sonho, não sabemos, mas o texto diz e parece apontar para uma revelação direta, né? Deus ele chega de maneira direta para Josué para falar com ele e é interessante que o texto não diz como, mas provavelmente, assim como falava com Moisés, Deus fala com Josué. E aqui diz a Josué o seguinte: ele diz, o Senhor diz aqui a Josué: Moisés, meu servo, é morto, dispõe-te agora, passa este Jordão, tu e este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vos tenho dado, como eu prometi a Moisés. Nós sabemos que Josué, ele tinha sido designado como sucessor de Moisés, como tem aqui, desde Números, capítulo 27, versículo 15 ao 23. Se você ler Números 27, do 15 ao 23, diz assim, o nosso texto bíblico diz:
Então disse Moisés ao Senhor: o Senhor, autor e conservador de toda a vida, ponha um homem sobre esta congregação, que saia diante deles, e que entre adiante deles, e que os faça sair, e que os faça entrar, para que a congregação do Senhor não seja como ovelhas que não têm pastor. Disse o Senhor a Moisés: toma Josué, filho de Num, homem em que há o Espírito, e impõe-lhe as mãos. Apresenta-o perante Eleazar, o sacerdote, perante toda a congregação, e dá-lhe à vista deles as tuas ordens. Põe sobre ele da tua autoridade, para que lhe ofereça toda a congregação dos filhos de Israel. Apresentar-se-á perante Eleazar, o sacerdote, o qual por ele consultará, segundo o juiz do Urim. Perante o Senhor, segundo a sua palavra, sairão e segundo a sua palavra entrarão. Ele e todos os filhos de Israel com ele. Toda a congregação. Fez Moisés como lhe ordenara o Senhor, porque tomou a Josué e apresentou perante Eleazar, o sacerdote, perante toda a congregação, e lhe impôs as mãos e lhe deu as suas ordens, como o Senhor falara por intermédio de Moisés. Então, desde antes, o Senhor já tinha dito a Moisés quem era o seu sucessor, e Moisés já tinha apresentado esse homem tanto ao sacerdote, ao sumo sacerdote, Eleazar, como também ao povo. Já tinha sido oficializada essa sucessão. Nós vemos que Moisés vai fazer isso mais uma vez, né? Vai dizer que ele é o líder, em Deuteronômio 34, aqui, está coladinho com Josué 1, no versículo 5, diz assim: morreu ali Moisés, servo do Senhor, na terra de Moabe, segundo a palavra do Senhor. Né? Mas é antes que eu quero versículo 5, está aqui, Josué 1, é isso mesmo. Tá? Então, Moisés aqui, assim morreu ali, o servo do Senhor, Moisés. Então, e aqui no verso 9 diz: Josué, filho de Nun, estava cheio do espírito de sabedoria, porquanto Moisés impôs sobre ele as mãos, assim os filhos de Israel lhe deram ouvidos e fizeram como o Senhor ordenara a Moisés. Era o verso 9 especificamente que eu queria ler com vocês. Então, Josué agora ele assume a liderança do povo de Israel, liderança essa que já tinha sido designada pelo Senhor, dado ordem a Moisés para ordená-lo como líder, e ele precisa agora ser animado ao Senhor. Não há nenhuma crítica aqui à liderança de Moisés, né? Moisés é chamado aqui no versículo 1 como servo do Senhor, como eu falei a vocês, ele era servo do Senhor. Então, nós temos nisso a fidelidade, a obediência de Moisés mesmo, não entrando na terra por uma atitude de desobediência. Moisés foi o servo do Senhor, foi um pastor fiel ao Senhor que cuidou do seu povo, foi um verdadeiro profeta no meio do seu povo. E Josué só vai ser chamado de servo do Senhor no final do seu livro. É interessante, né? Josué, ele é considerado aqui auxiliar de Moisés, e no final do livro, em Josué 24, 29, Josué 24, capítulo 24, verso 29, é que Josué é chamado de o servo do Senhor, depois que ele cumpre com o seu papel, e ali já está encerrando também a sua carreira, terminando ali com a sua morte. Então, meus irmãos, Deus ele é maravilhoso, porque Josué ele estava precisando que o Senhor se revelasse a ele e deixasse claro que ali era o momento, o qual era o momento dele entrar na terra, o que ele deveria fazer, e lhe desse promessas para que ele estivesse firmado nessas promessas e não desanimasse diante dessa grande tarefa que ele tem aí diante dele. Então, no verso 3 diz: todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vos tenho dado, como eu prometi a Moisés, né? Então, essa promessa que foi dada a Moisés, ela foi a promessa que foi dada também aos pais, né? Aos patriarcas, a Abraão, a Isaac, a Jacó. Então, a terra aqui, na verdade, ela iria voltar àqueles que, né, a família daqueles que tinham recebido essa terra por herança da aliança que Deus tinha feito com eles. Então, quando Deus fez o seu chamado a Abraão, ele lhe prometeu uma terra. E a terra era justamente essa. No versículo 7, diz assim, de Gênesis 12, versículo 7 de Gênesis 12: apareceu o Senhor a Abrão e lhe disse: darei à tua descendência esta terra. Ali edificou Abrão um altar ao Senhor que lhe aparecera. Abrão já estava na terra da Palestina, já estava na terra de Canaã. No verso 1 do capítulo 12 de Gênesis diz: ora, disse o Senhor a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai e vai para a terra que te mostrarei. No verso 2 ele diz: de ti farei uma grande nação, te abençoarei, te engrandecerei o nome, se tu uma bênção. Então,
Josué, ele vai agora colocar os seus pés nessa terra com o povo de Israel, e Deus está dizendo, olha, todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vos tenho dado como eu prometi. E ele mostra qual é o lugar em que deve pisar. Ele coloca os limites na terra no verso 4. No verso 4 tem desde o deserto e o Líbano, né? Então, o deserto e o Líbano, ele está falando aqui do sul ao norte. O deserto seria o deserto de Sin, lá embaixo, e esse deserto, do deserto até o Líbano, até a parte norte da Palestina, onde fica ali, por exemplo, Tiro e Sidom, né, aquela região dos sírios, ou indo mais acima, né, dos assírios e mais para no caso, o leste, indo para a Babilônia. Então, até em cima, até o Líbano. Então, o Líbano seria o limite norte, o deserto seria o limite sul, e aqui ele vai dizendo até o grande rio, o rio Eufrates, seria o limite para o leste, e ele diz de toda a terra dos heteus, também o leste, até ao Mar Grande, o oeste, né, que seria o Mar Grande para o poente do Sol, que é o Mar Mediterrâneo. Então, nós temos aqui as limitações de onde deveria pisar o pé e o lugar que o povo iria conquistar. E é importante que os irmãos lembrem que essa missão, Josué, ele não vai completar ela totalmente, né? Ele apenas conquista a terra, uma boa parte da terra, porque essa terra ela vai ser totalmente conquistada com o passar do tempo, e especificamente no reinado de Davi, no reinado de Salomão. Mas a ordem é para que ele entre, para que ele passe o Jordão e para que ele conquiste a terra. Agora, é interessante que, a partir do versículo 5, nós temos algumas promessas aqui que Deus vai fazer a Josué. E é sobre essas promessas que eu quero focar um pouco nesta noite, para dizer a você o quanto essas promessas que Deus dá a Josué são importantes para a vida dele e também para nós que assim como Josué, temos que viver pela fé nas promessas de Deus e esperar que um dia possamos alcançar a terra prometida ou o descanso que ele tem prometido a cada um de nós, pela obra não meritória nossa, mas pela obra meritória de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, no versículo 5, você vai observar que Deus, ele falando com Josué, ele diz: ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Então, a primeira promessa que nós temos, do versículo 2 ao versículo 4, é a promessa da terra. Veja que tudo vem de Deus, é graça de Deus. Esse livro, ele fala de graça. Embora Josué tenha responsabilidades e o povo, mas é Deus quem está dando, é Deus quem guiou, foi Deus quem guiou o povo, é Deus quem está se revelando a Josué, é Deus quem fará Josué passar o Jordão através de um grande milagre, assim como eles passaram no Mar Vermelho. É Deus que fará o exército de Israel ser vencedor em suas batalhas. Nós sabemos que quando Deus não está à frente do exército, levando esse exército a vencer, esse exército, por sua própria força, ele perde as batalhas. Então, o texto é muito claro. Do verso 2 ao 4, nós temos aqui Deus encorajando Josué, se revelando a ele e dizendo que ele vai conquistar essa terra. E fazendo a promessa da terra, como nós vimos aqui. Meu servo Moisés é morto, dispõe-te agora para este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Então, Deus dá essa terra. Então, ele tem essa promessa garantida. A terra é dada a vocês. Deus está dando essa terra a vocês. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vos tenho dado como eu prometi a Moisés. Então, está muito claro. E como tinha prometido a Abraão, a Isaac, a Jacó, a José, né? Então, Deus promete a Moisés, ao seu povo, ao povo que sai do Egito. E aqui agora Deus está dizendo, vai acontecer, Josué, essa promessa da terra que eu venho falado, você está diante dela e você vai entrar nela e vai ter essa terra como uma bênção da aliança de Deus para com o seu povo. A segunda promessa, e essa eu considero uma promessa extremamente necessária e importante para nós que vivemos nossos percalços, nossas lutas, nossas dificuldades, que é a promessa da presença do próprio Deus conosco. Ele promete a Josué que estaria com Josué.
Isso aqui, irmãos, com certeza deve ter aliviado o coração de Josué. No versículo 5 ele diz: ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida, como fui com Moisés. Olha que coisa maravilhosa. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei. Observe esses verbos. Não te deixarei, nem te desampararei. Não te deixarei, nem te desampararei. O segredo do sucesso de Josué, da conquista da terra, não está em Josué, nem está no povo. O segredo da conquista de Josué está na graça de Deus. Deus dá a terra e Deus dá a sua presença gloriosa no meio do seu povo. O que nós precisamos mais, irmãos, para continuarmos firmados na fé, no Senhor, em suas palavras, esperando o grande dia quando nós estaremos para sempre com Deus, com Cristo, né? Como Cristo mesmo disse, vou preparar-vos lugar, né? Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas, em João, lá no capítulo 14, verso 1 em diante. Então, meus irmãos, Deus, ele chega para Josué e diz, Josué, você tem que cumprir a tarefa a qual você é designado, mas Deus não deixa Josué, nem sequer a gente vê nessa revelação de Deus a Josué, nós vemos apenas Deus falando. Josué não faz perguntas a Deus. Josué ele não questiona Deus de nada, ele parece-me que o relato aqui dá uma ideia de que Josué ele passivamente está crendo, confiando e se acalentando nessas promessas maravilhosas de Deus. Deus promete a terra e Deus promete a sua presença. Jamais, Josué, te deixarei, nem te desampararei. Existe palavra de conforto maior do que essa, irmãos, para nós que estamos enfrentando lutas, dificuldades, enfrentando circunstâncias difíceis, desafios novos em nossas vidas. Josué iria enfrentar um desafio novo para ele. Ele já tinha lutado algumas guerras e tinha vencido essas guerras pelo poder do Senhor. Mas agora ele estava diante de um desafio que ele nunca tivera antes. E esse desafio, ele vai começar, ele vai encabeçar, ele é o líder do povo, mas Deus deixa claro, eu não te deixarei e nem te desampararei. E nós temos nossas dificuldades e nossos desafios, mas que bom que o Senhor, ele também nos fez uma promessa, né? O Wisber, ele vai dizer o seguinte, Deus já nos deu, o Wisber, né? Eu não sei a pronúncia do nome dele, no seu comentário, ele diz: Deus já nos deu tudo em Cristo. Tudo o que precisamos fazer é andar pela fé e desfrutar de nossas posses. Então, ele comentando aqui esse texto, ele diz que assim como ao povo de Israel e a Josué, Deus tinha dado a terra, Deus tinha dado a promessa da sua presença. Assim também nós, como Josué, dependemos apenas de crer em suas promessas e continuar firmes, né? Andar pela fé e desfrutar daquilo que o Senhor tem nos dado na pessoa de Jesus Cristo, né? Já que ele é o verdadeiro Josué, ele é aquele que vai guiar o seu povo à salvação, à verdadeira Canaã, à Canaã celestial. Esse Josué é Jesus, né? Esse Josué aqui, ele é apenas um tipo de Cristo. É Cristo quem nos leva realmente a, como nós cantamos, salva além do rio, né? Então, ele é quem nos leva a atravessar, a sair desse deserto, a atravessar esse rio por causa da sua obra na cruz e nos fazer morar, né, para sempre com ele no novo céu e na nova terra, né, no dia que Deus determinou já para realizar essa grande obra, essa grande maravilha. Então, nós temos aqui no capítulo 1, versículo 5 de Josué, a promessa da presença de Deus para Josué. Deus promete a terra, Deus promete a sua presença. No versículo 6 até o versículo 9, nós temos aqui a promessa de que Deus será, né, fiel. Deus promete que será fiel a Josué. É interessante isso. Deus diz a Josué que vai manter a sua palavra. O que Deus diz a Josué aqui, como Deus da aliança, é que ele não pode ser infiel. É que ele não vai quebrar a aliança, ele vai manter a sua fidelidade para com o seu povo. E ele vai fazer algumas exigências aqui a Josué. Isso faz parte da aliança. Ele, como o suzerano, como o Senhor, ele entra numa aliança, né, com a outra parte e já tinha entrado nessa aliança. Essa aliança já tinha sido feita com o povo, né, tinha sido confirmada lá no Sinai, ali de frente ao monte. Deus dá a sua lei ao povo, diz o que é que ele quer do povo, o que ele exige do povo.
e apresenta, né, a sua glória, apresenta a sua santidade, né, a sua pessoa. Ele revela quem ele é ao povo e diz o que ele vai fazer no meio do povo. Então, aqui a Josué, ele diz: olha, eu te dou a terra, eu estarei contigo e eu serei fiel. Ele é fiel às suas promessas. Ele vai manter a sua palavra. Essa é a verdade que nós temos aqui do verso 6 até o versículo 9. Leia comigo. O Senhor, ele vai exigir de Josué que ele tenha coragem. Viver pela fé não é viver de uma maneira relapsa, não é viver de uma maneira covarde. Viver pela fé não é se esconder da realidade, não é deixar de enfrentar as dificuldades, muito pelo contrário. Viver pela fé é continuar andando para frente, mesmo sabendo que nós precisamos e dependemos exclusivamente da graça de Deus e do cumprimento de suas promessas em nossas vidas. É andar para frente, é seguir adiante, confiando sempre, não no que nós podemos fazer, mas naquilo que Deus falou, naquilo que Deus prometeu, tanto em relação a promessas de coisas futuras, como em relação à promessa de coisas presentes, como a sua própria presença em nossas vidas. Então, Deus está conosco. Então, se Ele está conosco e nos deu a sua palavra, e Ele mantém a sua palavra, é fiel à sua palavra, então nós devemos continuar firmes na fé. E é isso que Deus exige de Josué. Se Deus já lhe prometeu a terra e se Deus já lhe prometeu a sua presença, o que é que Deus quer de Josué? Então, se nós temos aqui, né, Deus encorajando Josué, lhe fazendo essas garantias, a promessa da terra, a promessa da sua presença, a garantia da sua fidelidade, a sua palavra. Então, Deus, ele tem todo o direito de exigir de Josué que ele também faça a sua parte. Cuidado para você não achar que o que Josué vai fazer é a causa do mérito, né? Porque Josué está obedecendo a lei do Senhor, então ele está sendo bem sucedido em tudo o que ele faz. Cuidado para você não se tornar um intérprete legalista aqui, de achar que é resultado da fidelidade de Josué apenas aquilo que ele observa, a sua bem-aventurança, desculpa. Então, quando nós vamos para Jó, e quando nós vamos para os Salmos e para outros livros do Antigo Testamento, embora o Antigo Testamento ele não apresente essa doutrina tão claramente como no Novo, mas quando nós vamos para o Novo, mas também já temos luz no Antigo Testamento, nós vemos que é tudo Deus quem faz, do começo ao fim. É a sua graça, é o seu amor, é o seu favor. Josué ele vai ter coragem porque o próprio Deus está animando a ter coragem. Ele vai obedecer a lei porque o próprio Deus já se revelou ao seu povo e deu a lei ao seu povo. E daria graça a Josué para Josué obedecer a lei, a lei do Senhor. A lei aqui provavelmente implica nos 5 primeiros livros, né, na Torá, né? Provavelmente, embora essa lei ela seja muito mais ampla quando a revelação ela vai se desenrolando na história, né? E nós vamos ter todo o Antigo Testamento, nós vamos ter todo o Antigo Testamento, ou apenas uma parte do Antigo Testamento tendo a referência, usando essa palavra para descrever, né, a lei, né, a Torá, a doutrina, o ensino, todo o ensino do Senhor. Então ele diz, olha, ser forte, verso 6, e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que sob juramento prometi dar a seus pais. Mais uma vez ele diz, olha, ser forte e corajoso, porque há uma promessa, a promessa da terra que eu vou dar. Eu prometi dar. Prometi estar com você. Aí ele repete no verso 7, tão somente ser forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer, segundo toda a lei, que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Então, eu li propositalmente o Salmo primeiro, porque, conforme alguns estudiosos, Josué ele é um protótipo do bem-aventurado do Salmo primeiro. Como nós lemos no Salmo primeiro, bem-aventurado aquele que medita na lei do Senhor dia e noite. E Josué aqui, ele é chamado para andar nessa lei, ele é chamado para falar essa lei, para que essa lei seja a sua declaração, para que a revelação do Senhor, a vontade do Senhor, possa ser a sua declaração de vida, possa estar na sua boca, nas suas palavras, nas suas afirmações, que revelam justamente o seu coração, a sua consciência, a sua fé. Então, que ele fale dessa lei, que ele medite nessa lei, que ele se debruce diariamente para conhecer a vontade do Senhor revelada nessa lei, naquilo que ele já tinha mostrado ao seu povo durante a história passada. Então, irmãos, me diga uma coisa,
Se a lei do Senhor, que era provavelmente os 5 primeiros livros do Antigo Testamento, era fundamental para que Josué pudesse continuar firme nas promessas de Deus e ser bem-aventurado em tudo que ele iria fazer, quanto mais hoje a Bíblia toda, para mim, para você, é necessária para que nós possamos conseguir nos manter firmes diante da nossa jornada para essa terra prometida, não essa terra aqui que Josué entrou, mas a Jerusalém celestial, a Canaã celestial, como diz Hebreus, né? Para nesse descanso do Senhor nós entrarmos. Veja, se os 5 primeiros livros da lei eram importantes para Josué, o que dizer para nós hoje que temos toda a revelação escrita do Senhor, toda a revelação especial do Senhor, as escrituras, do Gênesis ao Apocalipse? Quantos de nós somos relapsos, né? E eu falo de mim mesmo. Quantas vezes nós passamos o dia e não meditamos como deveria na palavra do Senhor, na sua vontade. E aí, às vezes, nós murmuramos e reclamamos quando não estamos animados, não temos força, estamos abatidos, estamos ali aflitos. Não que isso não possa acontecer com quem esteja meditando na lei, isso vai acontecer, é normal acontecer, mas aquele que está buscando ter essa comunhão íntima com o Senhor, evidentemente, ele vai encontrar forças da palavra do Senhor, da revelação do Senhor. O próprio Espírito Santo que habita em sua vida vai usar essa palavra para fortalecer o seu coração, para trazer paz ao seu coração, para trazer fé a você e lhe ajudar na sua caminhada. Então, por isso que Deus diz a Josué: Josué, se você tem que fazer alguma coisa, é continuar firme, é continuar com coragem. A vida de fé é uma vida de coragem. E a continuar também um homem temente, que medita, que busca o conhecimento e o fortalecimento da sua vida, não na sua força, não na força do povo, não na capacidade dos militares, mas na minha palavra, na minha palavra. Vocês lembram que quando Jesus foi tentado a comer do pão, né? Quando ele estava no seu jejum, lá dos 40 dias e 40 noites, e que ele foi tentado por Satanás ali no deserto, ele foi levado pelo Espírito, né? Lá no capítulo 4 de Mateus, vai relatar já a sua tentação, e só eu vou conferir, só para não me enganar, às vezes eu tenho receio de fazer uma citação errada, mas no Evangelho de Mateus, no capítulo 4, é isso mesmo. A partir do verso 1 diz: E a seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E aí diz o texto: depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então, parece-me que pelo Evangelho de Mateus, a tentação ela não aconteceu durante os 40 dias, ela aconteceu no final dos 40 dias. Ela aconteceu quando ele estava terminando já, ou tinha terminado o seu jejum. E aí no versículo 3 diz: Então o tentador, aproximando-se, lhe disse: Se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: Está escrito: Não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Diz o Senhor Josué: Tão somente ser forte e muito corajoso, para teres o cuidado. Aí tem muita gente que pensa que Josué é forte e corajoso nele mesmo, na sua própria pessoa. Ah, não, eu tenho que ser corajoso, eu tenho que ser forte, porque Deus disse que eu tenho que ser forte. Não. De onde vem a força e a coragem de Josué? A coragem e a força de Josué vai vir da lei do Senhor, da palavra do Senhor, da verdade do Senhor, da revelação do Senhor, de que o Senhor é um Deus verdadeiro, que é fiel às suas promessas, promessas que ele fez ao seu povo, que há um plano muito maior estabelecido e que esse plano vai se cumprir, que nós fazemos parte desse plano, parte desse plano. Então, meus amados, diz aqui o texto: tão somente ser forte e muito corajoso para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Muito cuidado com o bem-sucedido, eu já expliquei aqui. A bênção, ela é muito mais espiritual, embora também ela envolva a bênção temporal aqui, presente, da terra, dos frutos da terra, né? De tudo aquilo que o Senhor estava para dar a ele. Sim, nós sabemos que as bênçãos da aliança envolvem muitas coisas materiais, mas a prosperidade aqui é muito maior do que isso. Ela envolve justamente esse relacionamento íntimo de comunhão de Deus com o seu povo, do povo com Deus, pois essa é a promessa maior.
é de Deus ser o nosso Deus, de ser o Deus do seu povo, e de nós sermos o seu povo. Né? Nós que somos o seu povo, sermos verdadeiramente seu povo, né? Eleito, e vivermos esse relacionamento que nós vamos viver na sua plenitude quando houver novo céu e nova terra. Aí sim, ele será o nosso Deus e nós seremos o seu povo, no seu sentido mais pleno dessa promessa que ele nos tem dado. Então, quando chega aqui no verso 8, diz assim: não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nele, olha aqui, dia e noite, mais uma vez, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás, mais uma vez, prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. E aí Deus, mais uma vez, anima Josué, dizendo: não te mandei eu, ser forte e corajoso, não temas, nem te espantes, porque o Senhor, e aí ele levanta mais uma vez a promessa da presença de Deus com Josué, com o seu povo, quando ele diz: nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Então, meus irmãos, nós temos, né, três promessas: a promessa da terra, a promessa da presença de Deus e a promessa de que Deus se manteria fiel a essa presença. Nós temos do verso 2 ao verso 4 a promessa da terra, no verso 5 nós temos a promessa da presença de Deus com Josué e seu povo, e nós temos aí a promessa da garantia, né, de manter a palavra, do verso, Deus dá a garantia de manter sua palavra, do verso 6 ao 9. Em contrapartida, Josué deveria andar por fé em Deus, nas suas promessas, e meditar dia e noite na sua lei, porque era assim que ele iria crescer na fé e continuaria firme, forte e corajoso, porque ele estaria com o livro da lei ali no seu coração. Então, Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 12, verso 2, ele diz que a nossa mente deve ser renovada. Nós devemos renovar a nossa mente com o quê? Com a palavra de Deus. Renovando a nossa mente e não nos conformando com o mundo, ou sendo moldados pelo mundo, e nós conhecemos a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então, é nessa palavra que a nossa mente é renovada, nosso coração se enche de paz e de alegria. Então, mais uma vez, meu irmão, a palavra que eu tenho para você nesta noite, para mim também, para nós, palavra de Deus para nós aqui, é que Deus, assim como foi com Josué, ele permanece sendo o mesmo conosco, na pessoa de Jesus Cristo, que já realizou a sua obra para nos dar essa terra. A terra já foi todas as bênçãos espirituais foram nos dadas em Cristo Jesus, diz Efésios 1, verso 4. Então, nós já fomos abençoados com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus, ou seja, por meio de Cristo. Então, em Cristo, nós recebemos todas as bênçãos, todas as promessas vão se cumprir por causa de Cristo. E mais, irmãos, Cristo, ele já nos deu a sua palavra, a sua revelação, nós temos toda a revelação e nós temos a promessa da presença de Cristo em nossas vidas. Ele diz: eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos, lá em Mateus, capítulo 28, versículo 30. Mateus 28, versículo 30, nós temos essa promessa de que o Senhor estaria conosco todos os dias. E ele tinha dito, como eu já citei, João 14, que ele iria para preparar lugar, mas voltaria para receber eles para ele mesmo. Então, face a face, né? Literalmente, recebê-los face a face. Então, meus irmãos, nós temos essas mesmas promessas sendo repetidas durante toda a Bíblia, especificamente na pessoa de Jesus Cristo, para nós que cremos e dependemos dele para a nossa salvação. Então, continue firme e seja forte e corajoso, meditando na lei do Senhor dia e noite. Se debruce na palavra, leia a palavra, ore com a palavra. Eu achei interessante que John Piper ele estava comunicando, ele pregando em uma determinada igreja, eu acho que foi na igreja que ele foi pastor, lá nos Estados Unidos, e ele disse que o que nos afasta da oração não é o pecado, o que nos afasta da oração é o nosso senso de justiça. Então, é a justiça que nos faz nos afastar de Cristo, de achar que por fazermos alguma coisa ou por obedecermos a alguma coisa, nós achamos que não dependemos mais tanto do Senhor em oração. Desculpa. Mas é justamente essa justiça que nos afasta da oração. Nós temos que buscar o Senhor, justamente reconhecendo o quanto nós somos pecadores, não naquilo que fazemos somente de errado, mas naquilo que deixamos de fazer. Então, precisamos recorrer ao Senhor em oração, lendo a sua palavra, para podermos continuar firmes e não desanimar no meio da jornada, porque a jornada ainda pode ser grande para muitos de nós, ainda temos um bom tempo pela frente e
se essa for a vontade do Senhor, e precisamos perseverar na fé. Então, que você, meu irmão e minha irmã, continue firme na fé e não desanime, e não importa quais sejam as dificuldades que você esteja enfrentando, confie no Senhor, medite na sua palavra, não abandone a palavra nem a oração, para que o Senhor possa te fortalecer e você continuar vivendo pela fé nele. Amém? Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Nós vamos cantar ao Senhor e depois nós vamos orar, encerrando esse nosso momento, a palavra de hoje, terça-feira, tá? Hoje, dia 9 de junho de 2020, né? A nossa terça-feira de oração. Vamos louvar? Eu quero cantar com você o primeiro verso, aliás, a primeira estrofe e a última estrofe do hino 344, Deus cuidará de ti. Hino 344 do cantor cristão, Deus cuidará de ti. A primeira estrofe a gente canta o coro e a última estrofe a gente canta o coro. 344. Aflito e triste coração, Deus cuidará de ti. Por ti opera a sua mão, que cuidará de ti. Deus cuidará de ti, em cada dia proverá. Sim, cuidará de ti. Deus cuidará de ti. A última estrofe. O que é mister te pode dar, quem cuidará de ti. Nos braços seus te sustentar, pois cuidará de ti. Deus cuidará de ti, em cada dia proverá. Sim, cuidará de ti, Deus cuidará de ti. Deus cuidará de ti, Deus cuidará de mim, Deus cuidará de nós. Ele é fiel às suas promessas. E nós nos mantenhamos firmes nas promessas do Senhor. Vamos orar ao Senhor. Querido Deus e Pai, muito obrigado pela tua palavra, pela vida de meus irmãos e minhas irmãs que fazem parte deste canal e da nossa igreja. Nós te agradecemos e te pedimos que o Senhor nos ajude a continuarmos firmes em tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, que Deus abençoe a sua vida e que nós continuemos assim, né, vivendo pela fé. Um abraço a todos, saudades de todos, em nome de Jesus.